Atos capítulo 16. Atos, o capítulo é o capítulo 16. Somente o verso 15. Atos 16, somente o verso 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos julgou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Pai bendito, essa é a tua palavra e eu quero te render graças, Senhor. Pedir a Deus, fale conosco, nós precisamos da tua voz. A tua voz é o norte, a sua voz é a direção, a sua voz nos alimenta, a sua voz nos conserta. E, ó Pai, eu peço nessa noite em nome de Jesus que a tua palavra venha, ó Deus, ao encontro de cada coração. Ó Deus, que possamos ouvir essa palavra e, ó Deus, aplicá-la em nossa vida. Eu me coloco atrás da cruz, totalmente dependente do Senhor, Deus, eu não sei nada. De mim mesmo não tenho nada a oferecer, mas assim como João, eu sempre digo que o Senhor cresça e que eu diminua. E que toda a honra e toda a glória sempre seja dado ao Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Atos capítulo 16. Esse capítulo é um capítulo que nós vamos ver e entender que o apóstolo Paulo teve êxito na Macedônia. O apóstolo Paulo, ele teve pelo menos três igrejas fundadas na Macedônia durante esse tempo. Uma é a igreja de Tessalônica, a outra é a igreja de Bereia e a outra é a igreja de Filipos. Filipos é uma porta comercial à Europa. Ali a rota e o comércio era muito forte. Mas só que dentro dessa perspectiva de ver que Paulo foi um cara bem sucedido na Macedônia, que teve êxito, você vai ver que Paulo também teve algumas dificuldades. E os macedônios eram um povo muito amado de Paulo. Paulo amava muito aquele povo. Paulo, quando vai pregar aos Coríntios, a igreja de Coríntios, ele não é assistido pelos seus irmãos durante 1 ano e 6 meses. Durante 1 ano e 6 meses ele fica sem ser assistido por esses. E quem vai assistir Paulo, cuidar de Paulo, ter carinho por Paulo é justamente os macedônios. E Paulo tinha um carinho enorme pelos macedônios. Eu me perguntei como Paulo pode ter chegado nesse estágio. Porque se você observar o capítulo, eu não li todo, você pode depois examinar em casa, para nós ganharmos tempo. Se você ver todo o capítulo 16 de Atos, você vai ver que o desejo de Paulo não era estar ali. Paulo tinha desejo de ir a outros lugares. Paulo tinha os seus propósitos. E um desses lugares chamava-se Ásia. Paulo tinha o desejo de ir à Ásia pregar. Ele estava com o seu coração ardendo em evangelizar, em propagar o evangelho de Jesus. Mas só que Paulo, em algumas de suas cartas, ou na maioria de suas cartas, ele sempre começa com um cabeçalho que sempre me chama muita atenção. Eu, Paulo, apóstolo, servo do Senhor. Eu, Paulo, quer dizer pequeno, apóstolo quer dizer enviado, servo, que no grego chama-se doulos, homem sem vontade. Paulo tinha essa consciência de que ele era um escravo do Senhor. A palavra aqui é doulos, é homem que não tem vontade própria, escravo do Senhor Jesus. Ele já estava nessa posição, nessa condição de entender que ele poderia ter os seus projetos. Mas só que, ao inverso do que nós fazemos, Deus pega os nossos projetos e para que dê certo os projetos, Ele precisa colocar dentro da sua palavra. E quando isso é inverso, as coisas começam a dar errado. Quando nós queremos viver os nossos sonhos, nossos propósitos, e esses mesmos propósitos não estão diante dos propósitos de Deus, quando não enquadramos aquilo que queremos ao que Deus quer, nós vamos passar por muitas dificuldades. Paulo, ele tem um desejo. Ele não quer, dentro da sua consciência, ir para Filipos, uma cidade grega, uma cidade que é uma colônia romana,
que era predominante da época, os romanos predominavam como povo naquela região. Paulo queria ir para a Ásia. Mas ele vê um varão acenando e diz, não, seu lugar é aqui. E Paulo vai desembarcar em Filipos. E Paulo começa uma pregação ali e começa a ter êxito também na Macedônia. Isso muito me chamou a atenção porque nós temos nossos sonhos, nossos projetos. Nós temos nossos desejos, mas viver o propósito de Deus é algo para quem, acima de tudo, diante desse Deus todo-poderoso, se vê como alguém que não tem vontade própria. Porque sabe que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. E ela é suficiente para a nossa vida. 4 pessoas, hoje passaram pelo batismo, 4 pessoas que decidiram dizer o seguinte, eu vou viver a vontade de Deus. Hoje eu estava de manhã, não sei qual é o lugar que eu estava de manhã, no aterro, né? Eu estava no aterro de manhã, e eu conversando com um jovem, e aquele jovem, ele me falou um monte de sonhos. Alguns que ele já realizou, ele idealiza, e alguns ele consegue realizar. E eu comecei a contar para ele minha história frustrante. Porque eu sempre idealizei muita coisa, mas Deus nunca quis que eu fizesse nada do que eu idealizei. Todas as vezes que eu queria fazer alguma coisa que era da minha vontade, sempre deu errado. Mas deu errado para mim, e eu tenho certeza que quando eu passo por momentos como esse, que deu certo pelo que Deus queria para a minha vida. Eu falei para ele da minha alegria em servir a Deus. Em poder viver sonhos de ser um advogado, de ser como ele, um policial federal, de ser qualquer coisa nessa vida, mas Deus me chamou para o propósito de ser pastor de ovelhas, de ser um servo da casa do Senhor. E eu fico muito feliz com isso. Paulo, ele vive esse momento. E ele, durante 1 ano e 6 meses, ele não é assistido, ele é pregado, e esse carinho não acontece. Esse carinho, esse respeito, esse amor pelos macedônios não acontece de uma hora para outra. Algumas rupturas vão acontecer com Paulo. Alguns problemas, para que Paulo chegue nesse estágio de viver o propósito de Deus, acontece durante a caminhada. E tudo isso começa em Atos, um capítulo antes. Se você desfolhar a sua folha em casa, voltar a sua folha em casa, você vai ver que Paulo vai viver alguns momentos conflitantes, alguns momentos bons. O texto de Atos, capítulo 15, começa falando sobre um homem chamado Barnabé. Barnabé, que quer dizer filho do Espírito Santo, ou filho da consolação. Aquele que tinha, um propósito, um nome, um significado que seria aplicado na vida de Paulo. E Barnabé vai ser um mentor, vai ser um discipulador na vida de Paulo. Vai ser aquele que vai apresentar Paulo, na época Saulo, ao ministério. É ele que vai ditar e dizer o seguinte, não, pode confiar nele. E começa a caminhar com Paulo, mas chega um momento que algo acontece na vida dos dois. O texto vai dizer que Barnabé, ele decide convidar o seu sobrinho, chamado Marco, para que pudesse acompanhá-lo ao ministério. Paulo fala o seguinte, não. Ele se afastou, ele deu as costas, ele não foi perseverante. E o texto vai dizer que há uma desavença. Na verdade, o texto diz o seguinte, e eles tiveram um desentendimento. Não concordaram em alguma coisa. Não concordaram naquela situação. E isso acontece. Nem toda ruptura que acontece na nossa vida é uma ação demoníaca. Nem toda ruptura que acontece na nossa vida é uma questão de caráter, uma questão, de gênio, uma questão de personalidade. Algumas rupturas acontecem para que Deus projete-nos, em muitos casos. Se você observar nessa situação, Paulo está sendo mentoreado, está sendo cuidado por Barnabé. É Deus dizendo o seguinte, vai ter ruptura, mas vai ser o momento de você fazer aquilo que fizeram com você. Você vai deixar de ser um discípulo, alguém que está sendo discipulado, e você vai ver experiências novas comigo. Você vai ser um mentor. E o texto vai dizer que Paulo ele escolhe Silas. Mas só que Paulo não escolhe Silas de uma maneira aleatória. Às vezes quando nós falamos assim, escolheu Silas. Por que Paulo escolhe Silas? Paulo vai ver um momento de ruptura. E ele Barnabé decide ir com Marco, e Paulo decide ir com Silas. E por que Paulo ele chama a Silas? Veja comigo. O versículo
40. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos. Eu acho que é o versículo 36. Versículo 32 ou 36. 32. Judas e Silas, que eram também profetas. Paulo entendendo o seguinte, eu vou estar um tempo sem mentor, mas eu não vou escolher qualquer um para caminhar comigo. Eu vou começar uma nova etapa na minha vida, e eu preciso escolher bem com quem eu vou andar. A ruptura acontece e não é uma ação demoníaca, a divergência ali é de opinião, isso às vezes acontece, porque o que nós não podemos perder, quando nós temos divergências, é o propósito da missão. Se essa divergência atrapalha a nossa missão, o problema está com a gente. Mas se nós podemos caminhar na mesma direção, com pensamentos diferentes, isso é Deus mostrando que Ele criou pessoas diferentes e que pensam diferentes, mas no mesmo propósito. E Paulo vai escolher Silas. Ele está dizendo o seguinte, eu não vou andar com qualquer um, eu vou andar com um profeta. A Bíblia fala que Silas era um profeta. E um profeta é aquele que não tem vontade própria. O profeta não é aquele que chega diante de nós e diz, eis que te digo, que incorpora a Deus. Não, o profeta é aquele que transmite a mensagem de Deus. Ele é boca de Deus. Ele precisava para esse ministério dele, alguém que fosse boca de Deus. Alguém que fosse caminhar com ele, não concordar em tudo, mas em todo momento dizer, eu falo em nome do Senhor. Quando nós temos algumas rupturas, pessoas se batizando hoje, você que entrou por essa porta, querendo tomar, de repente, uma decisão de servir a Jesus e andar com Deus, algumas rupturas vão ter que acontecer. E para você aprender a caminhar, você precisa escolher bem as suas novas, ou as suas atuais companhias. Pessoas que te levam, a uma projeção daquilo que Deus quer para você. Isso é viver o propósito de Deus. Paulo tem essa consciência. Ele sabe dentro de si que ele precisa caminhar numa direção e com alguém que tenha esse entendimento. Ele não liga para um desânimo por causa de uma contenda. Isso muito me inspira, porque o que nós mais temos no meio das nossas igrejas, entre nossos irmãos, são problemas. E a grande dificuldade é quando nós desanimamos por causa desses problemas. Paulo me ensina que viver o propósito de Deus é passar por cima desses problemas. É saber que pensar diferente, falar o contrário, não pode me desanimar da missão. Ele quer simplesmente continuar. Ele escolhe Silas, ele vai adiante. Ele sabe que ele precisa ser projetado e projetar alguém. E dali eles partem para Filipos, uma cidade da Macedônia. O Espírito Santo impede dele fazer a sua vontade de pregar na Ásia. E ele precisa ir para Filipos. É lá que Deus quer Paulo. Agora deixa eu chamar a atenção para uma coisa interessante para os irmãos. O texto que nós lemos é o texto de uma mulher chamada Lídia. Se você parar e ver o que está acontecendo com Paulo em Filipos, e olhar o desejo de Paulo de ir para a Ásia, o que me chama a atenção é que quando chega aqui, no versículo 14 do capítulo 16, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, uma daquelas 7 igrejas do Apocalipse, essa mulher é de lá. Quando Paulo começa no sábado a pregar, como o texto diz, essa mulher, ela está ouvindo Paulo, e o texto vai dizer que o coração dela se abre. O Espírito Santo trabalha na vida daquela mulher. E olha que interessante. Paulo inicialmente tinha um desejo de ir para a Ásia. Deus não leva. Ele fala, não quero que você vá à Ásia. E a primeira pessoa que abre o coração em Filipos é a pessoa da Ásia. Deus falando o seguinte, quando você vive o meu propósito, você não precisa chegar na Ásia. Eu trago a Ásia até você. Dá para entender? Dá para entender que quando nós vivemos os propósitos de Deus, Deus faz umas coisas loucas com a gente. Não, o meu desejo é caminhar e chegar na Ásia. Mas quando eu chego em Filipe, sobre a ordem de Deus, Deus traz uma mulher que se converte, que abre o coração, abre a sua casa e vai ser uma evangelista onde queria estar. Mais ou menos o que Jesus faz com o gadareno. Ele chega naquela Decápolis, ele chega naquela 10 cidades, uma delas, e tem ali um demoniado. Ele tem um encontro com Jesus. Jesus deixa ele ali. Ele quer seguir Jesus. Não, você vai ficar aqui. Tem coisas que nós queremos
E achamos que Deus simplesmente, Ele anula o nosso desejo. Mas muitas vezes, quando obedecemos a Deus, Ele faz de meio diferente. Porque Ele tem um propósito dEle. Ele fala: Paulo, você não precisa ir à Ásia. Eu trago a Ásia até você. E a minha palavra que vai alcançar lá. Não é sobre como você fala. Eu fico muito feliz em entender que Deus nos chama no campo geográfico para trazer um entendimento que Ele é poderoso para levar a sua palavra e fazer com que ela chegue em pessoas, e há pessoas que nós achamos que não vamos alcançar. Porque na verdade não é nós que alcançamos, é o Espírito Santo que alcança. E Ele vai onde Ele quer. Se você viver o propósito de Deus, o coração do marido pode estar fechado. Se você viver o propósito de Deus, o coração da esposa, do filho pode estar fechado. Mas no dia que Ele quiser, no dia que a palavra dEle alcançar, o Espírito Santo vai lá e faz a obra. Porque é a vontade de Deus. O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, é continuar cumprindo o propósito de Deus. Paulo, ele continua cumprindo o propósito de Deus. Ele fala: não é a minha vontade, o varão mandou eu vir para cá, eu tive alguns conflitos, eu tive uma ruptura com o cara que era o meu mentor, porque o texto vai dizer algo interessante. Vai dizer que Paulo, lá em Filipenses, que Paulo é hebreu dos hebreus, era um homem da lei. Vai dizer que Paulo, ele cumpria todos os requisitos, e vai dizer que a obra de Paulo, segundo a lei, era excelente. Mas só que quando Paulo começa a caminhar com Barnabé, é um cara que conhece muito da lei, mas não tem nada de graça. Só que da graça ele não entende nada. E nós precisamos de pessoas assim, que nos acompanhem na trajetória cristã e façam com que eu e você entenda o que é a graça de Jesus. Tem muita gente cheia de lei, tem muita gente cheia de conhecimento, mas falta graça. Quem não entende de graça não entende de favor de Deus. Quem não entende em favor de Deus, não entende o que é amor de Jesus. Quem não entende o que é amor de Jesus, não entende o que é subir no Gólgota, morrer na cruz, olhar para nós e dizer: eu morro e vivo por vocês. A obra vai ser completa quando eu ressuscitar. Paulo precisava entender da graça. O texto diz isso, irmãos. Olha que interessante. Eu quero ler com vocês para não falar: o pastor está inventando moda. Filipenses capítulo 3, verso 4. Bota na tela, Datena. Bota na tela. Quando demorar a botar na tela, para o tempo para mim, tá? Estão roubando meu tempo. Viu, André? Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, Paulo dizendo: ainda mais eu. E olha o versículo seguinte. Olha o versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Bota mais um versículo. Olha o que Paulo fala dele: segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O cara sabia tudo do decálogo mosaico. O cara sabia tudo das 613 leis. Mas não sabia nada de graça. Precisava de um discipulador para dizer o seguinte: nem tudo é ferro, ferro. Tem o amor de Jesus, esse amor precioso, que não veio só cobrir o pecado. Não, é o Cordeiro que veio tirar, arrancar o pecado do mundo. Paulo, eu vou trocar esse teu sentimento perseguidor, essa tua ideia sobre lei, por uma graça, um favor imerecido que te alcançou lá em Emaús. De um amor que te alcançou lá quando você estava perseguindo. Lembra? É isso que ele precisava entender. Deixar um pouco a lei e começar a caminhar na graça. Deus tem esse tempo para nós. O propósito de Deus é fazer com que eu e você caminhamos na graça, pela graça. Ele tinha um currículo perfeito. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, 39. E tal contenda houve. Ele continua caminhando, ele escolhe bem com quem ele vai caminhar. O Espírito Santo impede que ele faça a sua vontade. E só assim, ele tem pelo menos 4 experiências que eu quero compartilhar com vocês. 4 experiências dentro desse capítulo 16 que iniciamos lendo. Depois de entender que ele passa por uma ruptura, por um momento difícil,
faz bem a sua escolha. E o próprio texto do capítulo 16 vai provar que ele escolhe bem com quem ele vai andar. Por isso você que é discipulador e você que está sendo discipulado, escolha bem as suas companhias. Pastor, por quê? Segura que vamos terminar já. A primeira experiência que eu vejo que ele tem. Qual é a primeira experiência? Ele vive uma vida de discernimento. E vive um tempo de libertação. Ele encontra uma mulher, assim que ele começa a pregar, depois que Lídia se converte, ele tem um encontro com uma mulher que adivinha. E o texto vai dizer que aquela mulher dava muito lucro para aquela cidade. Mas aquela mulher começa elogiando Paulo e Silas. Começa fazendo elogio àqueles homens, que eram homens de Deus, varões de Deus. Só que Paulo, ele não fica deslumbrado. E o texto vai dizer que alguma coisa incomoda Paulo. O texto fala o seguinte, o espírito, ela adivinhava e dava lucro aos senhores. Versículo 17, esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Ela não fez uma vez. Ela ia atrás deles dizendo assim, esses são servos de Deus. Eles são uma bênção. E para os nossos irmãos mais antigos um pouquinho, eu falo isso porque eu tenho um carinho de ouvir isso dos meus pais, né? Aqueles irmãos que são uma bênção, né? Uma bênção, lembra disso? Eu ouvi muito isso, são uma bênção. Ele ouve isso e olha o que o texto diz. E isso fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando, saia dela. E na mesma hora, ela saiu. Quando você escolher alguém para caminhar, quando você começar a ter êxito em algumas situações ministeriais, aprenda a discernir o espírito que pode envaidecer você. Esse é o grande problema daqueles que começam, a servir no reino. Chega um momento que eles se perdem muito, não têm discernimento e entender tudo que eu faço, nada é para mim. Entender que tudo que acontece não é relevante, não é por mim. E quando eu não entendo isso, eu começo a me colocar no centro. O culto começa a ser um culto antropocêntrico, não é mais um culto cristocêntrico. Os abraços, a felicidade, não é mais pelo Cristo que é o Senhor. Cristo que é o centro da igreja, mas pelo que A e B faz. Paulo tem um discernimento, ele caminha e fala o seguinte, esse espírito que me elogia, não é espírito que vai trazer benefício para essa caminhada. O diabo faz isso. Ele arma alguns cercos. Graça, como tu canta bem. Que voz maravilhosa. Você quando canta, Graça, os males espanta. Jesus, profundo agora, né? Tu viu que foi um revelamento, né? Coisa maravilhosa. E Graça começa, né? Daqui a pouco fica cebozinha. Desculpa a palavra, chatinha. Não quer ensaiar. Não quer botar o tempo no ouvido. Começa a pensar, se eu não cantar, o louvor não flui como tem que fluir. O que foi, gente? Fala Deus? Deus está me usando hoje? Aleluia. Não quer botar o tempo no ouvido. Isso me atrapalha, tá? Eu fico aqui às vezes tocando, irmãos, que tem um clique no meu ouvido, fica assim, tá, marcando tempo para não perder, né? E o meu é bem baixinho, que eu não gosto de nada alto, eu fico marcando junto, tá, para não me perder, né? Eu não sou maluco não, tá? Às vezes estou aqui tocando lentinho e estou aqui no pé, não, é o tempo. E o louvor tem que fazer isso, senão daqui a pouco, meu irmão, a música começa assim, te louvamos. A coisa é o Santo de Deus. Vai acelerar o negócio. Quando termina, está tocando videira. A gente começa com, grande é o Senhor e termina com videira. E aí começa a vaidade. Mas Paulo não. Ele fala, agora eu sou discipulador. Eu tenho um profeta do meu lado. Deus me chamou para o ministério na Macedônia. Eu não posso ficar vaidoso. Então, demônio, essa arapuca não serve para mim. Porque tudo que eu faço é para honrar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo entendia isso, eu e você precisamos entender. Eu não sou pastor porque eu estudei, eu sou porque Deus me chamou. Mas Ele levanta e Ele abate. Se orgulho vier, Ele que me derrube, Ele que me tire. Porque a obra é dEle, a igreja é dEle. E eu entendo isso perfeitamente. A minha vida precisa estar no altar. Pode acontecer através de mim, mas nunca por mim. Se não for Jesus na minha vida, se não for a graça, se não for todos os dias olhar no espelho e falar, Senhor, me dá graça para que eu possa hoje, em nome de Jesus, repreender
as astutas ciladas do diabo e, acima de tudo, que eu possa vencer o meu eu. Porque se tem uma coisa que derruba a pessoa, chama-se vaidade e orgulho. Paulo teve discernimento, ele repreende aquele espírito, aquela menina é liberta. Olha a primeira experiência. Ele vai viver o propósito de Deus e uma menina que dava lucro na cidade por um espírito de adivinhação é liberta. Então Paulo vive uma ruptura, faz bem a sua escolha e vive a sua primeira experiência. Uma pessoa é salva e vai levar a palavra na Ásia. Uma segunda menina é liberta e ele continua caminhando. Ele vive a experiência de ter uma fé amadurecida. Ele adora. Irmãos, por que eu falei que você tem que escolher bem a sua companhia? No capítulo 15, Paulo escolhe Silas. No capítulo 16, eles vão ter um problema. Por causa disso aqui, eles apanham e são presos. Quando chega a noite, sabe o que Paulo faz? Começa a orar. Paulo começa a cantar hinos. Sabe o que Silas faz? Para com isso, Paulo. Tu tá maluco? É isso que ele faz, irmãos? Não, Silas vai junto com ele. Calma aí. Apanhamos, não amarraram nossa mão, eles cometeram o erro de deixar a nossa boca e nossas mãos livres. Então já que estamos presos e Paulo está puxando o louvor, eu vou junto. A perna está presa, mas a mão está livre. Então eu declaro em nome de Jesus, as cadeias vão cair. É o que ele faz. As cadeias vão cair, sabe por quê? Porque ele está vivendo o propósito de Deus. É muito bom viver o propósito de Deus. Eu não queria ser juiz, eu não queria ser policial federal, eu não queria ser advogado. Como eu amo fazer a vontade de Deus. Como eu amo servir a Jesus. Obrigado, Jesus, pelo chamado. E aí você vai falar assim, mas pastor, calma aí, o cara está preso. O texto diz que de repente veio um vento, um terremoto. Irmãos, guarde isso. O carcereiro tem a chave, mas quem abre a porta ou fecha, chama-se Jesus. Ele está preso ali, a porta está fechada, a chave está na mão do carcereiro, mas pô, o meu Deus abre porta. Você pode estar perto de quem estudou mais do que você. Pode estar perto de quem manda mais do que você. Mas entenda o seguinte, esse pode até ter a chave, mas quem abre a porta ainda chama-se Jesus. Continue vivendo o propósito de Deus. Continue fazendo a vontade de Deus em nome de Jesus. Não fique amedrontada com uma correntezinha no pé, porque se você estiver fazendo o propósito de Deus, isso tem que ser motivo de alegria e felicidade. Como é bom, está difícil. Eu apanhei, eu estou preso, mas eu estou com as minhas mãos levantadas, a minha boca orando. Paulo sabia a experiência da adoração. E falou, não vai ser um problema que vai fazer com que cesse o meu louvor. Ele mostra que há um amadurecimento na sua adoração. Nós precisamos ser uma igreja madura. Não é uma igreja que adora o Senhor só porque hoje é um culto de batismo. E hoje, né, algumas pessoas a mais estão aqui, outras estão em outra igreja, enfim. Né? Hoje está cheinha aqui, que coisa legal. Adoro por isso, irmãos. Quem adora, adora no problema. Adora na dificuldade. Adora, sabe, sendo injustamente, de repente, julgado por alguma coisa que não fez. Quem adora de verdade não vê tempestade. Porque sabe que a chave está na mão. Quem abre a porta é o Senhor Jesus. É Ele que abre a porta, é Ele que cura feridas. E aí Paulo vai fazer algo interessante. Quando aquilo acontece, aquele carcereiro, estou indo para o final, faltam 2 minutos para acabar. Estou indo para o final. O cara pega a espada e fala assim, eu vou me matar. Quando ele pega a espada, ele vai se matar. Paulo fala o seguinte, eu não faço isso com você. Nós estamos aqui. Em outras palavras, Paulo está vivendo tanto o propósito de Deus que ele impede um suicídio. Esse mês é um mês de combate ao suicídio. E às vezes você fala que não vai se meter, não vai ajudar, porque a tua vida está difícil demais. Porque você apoiou muito, Paulo está arrebentado. O texto vai dizer que ele vai lavar antes de sentar à mesa, ele vai lavar os vergões. Os machucados dele. Está arrebentado. Mas não é porque ele está arrebentado que ele vai deixar de viver o propósito de Deus. Ele fala, não se mata não, que nós estamos aqui. Ninguém foi embora.
Não é porque você está arrebentado, triste, passando numa tempestade, que você tem que deixar de viver o propósito de Deus. E o seu propósito em Deus é salvar e frutificar. Eu estou na luta, mas se der mole eu falo do que Deus vai fazer comigo. Nem fez ainda, mas vai fazer comigo. Ah, eu estou passando uma aprovação, pastor. Tu sabe qual é o que tem vivido na minha família? Se você viver o propósito de Deus, vai continuar salvando vida em nome de Jesus. Nós não podemos nos calar por causa de luta, por causa de prova, por causa de problema, por causa de ruptura. Nós somos atalaias. Nós somos agentes de salvação. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos aqueles que pregamos a tempo e a fora de tempo. O tempo está chegando, Jesus está voltando e Ele quer te usar. E não é pelo que você vive, por quem você é pelo que Ele faz na nossa vida. Ele fala, não se mate. Calma aí. Hoje não tem suicídio porque eu estou vivendo o propósito de Deus. E Ele fala, não se mate. Hoje não vai ter suicídio. Sabe como é que termina o texto? Vou acabar aqui porque acabou o meu tempo. Paulo na casa desse carcereiro. Ele e toda a família se batizando. Ele declara em nome de Jesus. Se você viver o propósito de Deus, não só você, mas toda a sua família vai se render ao Senhor Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, porque não é a minha palavra. É esse Deus que vem com terremoto. Parece que vai ficar pior, mas as cadeias caem, as portas se abrem e a família se converte ao Senhor. Não é a cachaça que vai segurar ele. Não é a prostituição, o adultério. Tem um Deus que faz um terremoto. Tu não conhece o Deus que sacode e salva a família. Eu creio em nome de Jesus que aqueles que estão aqui, que estão me ouvindo, se quiserem viver esse propósito de Deus, vão viver as mudanças que essa palavra, e esse Deus é fiel a essa palavra, vai fazer na sua vida e na minha vida. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Está difícil, pastor? É o seu louvor. Pastor, ó, eu vim aqui pela graça hoje, meu coração está meio endurecido. Ó, se você abrir a boca, o Espírito faz a obra. Que Ele faça terremotos. E Ele pode fazer, amém? Você pode louvar o Senhor antes de orar? Louve conosco em nome de Jesus. Quero viver perto de Ti. Sei que és real e vives em mim. Eu quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Digamos a Ele. Ele é o grande eu sou. Vamos juntos adorar a Ele. Quero estar perto de Ti, o mundo amar, sem nele ficar ver ossos secos. Convido outra vez em uma só voz, cantando aleluia. Ele é poderoso, o grande eu sou, que é de não há outro, um poderoso. Então declare isso, grande eu sou. Aleluia, aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou.
Ele é o grande eu sou. Grande eu sou. Vamos declarar juntos. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é. Então declare que não há poder maior, Nada existirá ao seu poder e a presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Diga aleluia, aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou. Ele é digno, que é digno, não há outro poderoso. Grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Grande eu sou. Como um verdadeiro exército, nós vamos declarar agora que as montanhas que nos cercam, elas vão cair em nome de Jesus. Vamos! Montanhas vão cair. Declare isso em nome de Jesus. Fugirá Ao ouvir de que Jesus. é o Então declare não há poder maior, nada aleluia, existirá ao seu poder e a presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Ele é o grande eu sou, do grande eu sou. Do grande eu sou. Do grande eu sou. enche o teu peito de ar e bem alto diga aleluia, aleluia, santo, santo, poderoso, Ele é grande, que é digno, não há outro poderoso. Grande eu sou. Aleluia, aleluia, santo, santo. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é o eu Grande sou, eu sou. que é digno, não há outro poderoso. Grande eu sou. Declare isso, Ele é o grande eu sou. Grande eu sou. O grande eu sou. Quantos creem nessa palavra? Faz assim, eu creio nessa palavra. Eu junto com você. Eu junto com você. Eu sei que você entrou por essa porta e falou assim, eu vou lá para ver alguma coisa, vou ver o batismo. Mas eu sei que meu Deus é poderoso para fazer mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu tenho certeza que essa palavra alcançou você. Eu sei que você está às vezes triste porque não está vivendo o seu propósito. Pastor, eu queria tanto estar ali fazendo isso, mas Deus me colocou em outro lugar, eu estou meio triste. Viva o propósito de Deus. Viva o propósito de Deus em nome de Jesus. Pai bendito, eu quero te pedir nessa noite, ó Deus, não são as minhas palavras, mas é a tua palavra. E ao contrário do que muitos dizem, ó Deus, o Senhor não é fiel a mim, o Senhor é fiel à tua palavra. Então, Deus, mediante a sua palavra, ó Deus, eu peço que aqueles que abriram o coração, e nesse momento, ó Deus, estou colocando diante do Senhor as dificuldades das rupturas, da vaidade, as dificuldades, ó Deus, de não estar vivendo os seus propósitos.
mas que entenderam o teu chamado, que entenderam, Deus, quão gratificante é fazer a tua vontade e cumprir o teu querer. Por isso, Pai, eu peço em nome de Jesus, pelo poder que há no teu nome, Jesus, que aqueles que colocaram diante do Senhor nessa noite as suas vidas, que entregaram as suas vidas, que decidiram, Deus, dedicar integralmente em viver a tua vontade, que entenderam o conceito de doulos, que não querem viver as suas próprias vontades, mas viver as tuas vontades, ó Deus. Que esse povo possa viver experiências com o Senhor. Não é, ó Deus, quando sair daqui, a partir de agora, de viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Experiência de transformação, de mudança, de ânimo, de renovo. Experiência de excelência, de desejo, de serem frutíferos, ó Deus, de escolher bem as companhias e de caminharem na sua direção. Por isso eu te louvo, ó Deus, e peço que essa palavra leve o impacto necessário, tanto aqueles, ó Deus, que ouviram nessa noite, aqueles que vão ouvir depois, que durante a semana, ó Deus, essa palavra possa, ó Deus, ecoar, reverberar nos pequenos grupos e alcançar outras pessoas também. Eu te louvo, ó Deus, e sou grato pelo poder que há no nome poderoso do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? E tomar o teu assento em nome de Jesus. Toma o teu assento.